Olá, este vídeo é uma resposta a uma farsa montada contra a Igreja Adventista. Não que ela precise de alguém que a defenda, mas é que eu achei muito interessante esse vídeo de maneira que merecesse uma resposta. E uma resposta, no mínimo, à altura. Porque trata-se de um vídeo montado com um entrevistador e um entrevistado, no qual os dois têm um propósito somente: denegrir a imagem da verdade. Então, as perguntas feitas pelo entrevistador são de maneira indutiva, na qual o entrevistado é levado a confirmar, a dizer sim ou não. E como é uma pergunta, como são perguntas indutivas, ele vai respondendo só sim, sim, sim. Que, na verdade, quem está falando não é o entrevistado. Na verdade, você está colhendo a informação do entrevistador. Então, esse é o propósito desse vídeo. E, é claro, deixa muito claro aqui, os dois, que esse cidadão nunca foi adventista, porque para ser diácono, ele teria que saber muito. Ele vai ter que aprender muito ainda para ser um diácono adventista. Um diácono adventista com esse conhecimento, sinceramente, eu nunca vi, e creio que eles jamais vão escolher pessoas assim para ser diácono. Com relação às perguntas que são feitas de forma não como quem quer obter a verdade, mas pelo contrário, como quem está afirmando, aí a pessoa tem que ou negar ou confirmar. Então, essas afirmações que ele alega, que o entrevistador alega, na verdade são tudo mentiras, né? Ele fala ali do sábado, fala da Ellen White, que a Ellen White comia carne de porco. A Ellen White não comia nenhum tipo de carne. Ele diz ali que 1844 e tal, a igreja fala da passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, que a Ellen White viu, né? Ellen White nunca falou disso. Quem falou isso, quem viu isso, foi um outro cidadão. Então você vai ter que pesquisar para ver quem foi que falou isso, né? Em 1844 a Igreja Adventista nem existia ainda. Se você quer saber quando é que ela começou, também tem que pesquisar, né? Pelo que eu vi aqui, esse vídeo tem um propósito só, né? É de difamar a Igreja Adventista. Então vocês tomem cuidado, porque vocês estão falando contra a verdade. Eu não falo a Igreja Adventista como uma organização, eu estou falando pelos princípios bíblicos. Pega a Bíblia. Se você conseguir derrubar uma doutrina bíblica, uma doutrina da Igreja Adventista pela Bíblia, aí sim a gente pode conversar de igual para igual. Mas, fazendo essas alegações aí de pueril, não dá, amigo. Todo mundo pode ver. Uma pessoa que tem um mínimo de inteligência consegue ver que esse vídeo aí é uma farsa, uma coisa montada, né? E o cidadão aí tem que aprender muito para poder falar alguma coisa contra os adventistas. E tome cuidado, porque a lei que foi cravada na cruz não foi os 10 mandamentos, foi a lei cerimonial, aquelas leis das cerimônias, que você tinha que matar o cordeirinho, aquilo ali que foi extinto, tá? Os sábados que foram extintos são os sábados cerimoniais, aqueles que se caísse numa quarta-feira, era sábado, se caísse numa terça, era sábado, se caísse na quinta, era sábado, né? Que era o Yom Kippur, né? O dia da expiação, a Páscoa, a festa das cabanas e tal, todos, né? Das primícias, todos esses eram sábados, E esses sábados foram extintos. Por isso que Paulo falou, olha, uns fazem questão de sábados, outros das 2:09 e tal. Mas com relação a esse, porque o próprio Paulo disse, vamos anular a lei pela fé? De maneira alguma, antes de estabelecermos a lei. Então tomem cuidado, porque vocês não estão lutando contra pessoas, hein? Estão lutando contra a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo.